o técnico palmeirense siga mesclando a equipe. Na tela para vocês uma provável escalação do Verdão contra o Bugre. Olha só, Marcelo Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista na linha defensiva, Aníbal Moreno, Alan e Rafael Veiga no meio de campo, Rômulo, Facundo Torres e Flaco Lopes no ataque. O Mister Abel acerta manter esses testes aí ou ele deveria fechar o time titular já pensando no derby da próxima quinta-feira? Assim, eu acho difícil a gente cravar uma opinião sobre isso, porque hoje em dia a gente não tem mais acesso a nada, a treinamento nenhum, então nós não sabemos como é que está o nível de cada jogador. Então a gente tem que acabar acreditando no trabalho do Abel e o que ele colocar em campo é porque ele observou ao longo da semana que era aquilo que ele tinha que fazer. Eu só acho que contra o Corinthians na semana que vem ele vai ter que repensar um pouquinho e continuar esse revezamento. Ele pode até continuar depois, mas contra o Corinthians eu acho que ele tem que colocar o time que na cabeça dele hoje considera o titular, juntando essas duas formações que ele está revezando nesse começo de Campeonato Paulista. Sobre o Rony é uma pena, porque todo mundo ia lucrar. O Palmeiras com dinheiro, o Rony com paz para trabalhar, continuando a ganhar muito dinheiro, e o clube lá fora que ganharia um jogador esforçado, dedicado, né? Em novos ares ele poderia render melhor. Ficando no Palmeiras, vai ser só um peso para todo mundo. Tanto é que o Palmeiras não está pensando em reintegrá-lo como jogador mesmo. Ele tem que treinar porque faz parte do grupo, tem que treinar no dia a dia, mas o Palmeiras em si não quer aproveitá-lo. Ele está no mercado, o Rony, só que o Rony vai ter que também repensar essa situação, porque ele não quer ganhar menos fora do Palmeiras. Ele quer ir para algum outro lugar ganhando mais do que ele ganha no Palmeiras. E para futebol brasileiro, isso é impossível. Eu acho que ele tem que continuar no planejamento dele, senão ele estoura o elenco, tem muita coisa pela frente. Exato. Mas precisa de reforços aí, porque tem o Super Mundial aí, né, no meio do ano aí, então... Não, sem reforços o Palmeiras não anda esse ano. Se e o Paulinho? Paulinho? Não, só ele? E Paulinho é bom. Sim, mas só a partir de abril, né? É só abril? Aquele que a Leila mostrou ontem? Ele tá se recuperando de lesão. Ele operou a canela. Popularmente falando em dezembro. Aí é complicado. Então ele só volta a treinar normalmente em abril, jogar em abril. Já em cima da hora do Super Mundial. Ele vai ter um mês e meio, 2 meses de atividade pensando num Mundial. Então o Palmeiras precisa se formar antes disso. Pra já. O Palmeiras precisa contratar pelo menos 3 jogadores que cheguem com condições de vestir a camisa e jogar para qualificar o elenco, para que essa reformulação seja feita com qualidade. Não adianta começar 2025 e ter um elenco pior do que 2024. A coisa é igual sentar no escorregador, você vai só descer, você não vai subir. São as 3 peças pontuais ali, dão conta, né? E reformular um elenco extremamente vitorioso como é o do Palmeiras não é uma situação fácil. Por isso que tem que ter competência para isso. Precisa ter competência. Quem está lá e é pago para isso, precisa ter competência para fazer uma reformulação, pensando em jogadores que fizeram história, mas que chega uma hora que acaba para todo mundo. Como substituir a altura? Exato. Né? O Gustavo Gomes é o próximo. Bom, vocês querem saber sobre o Palmeiras? Está queimando, está pegando fogo. Que isso, velho? Você saiu. O Paulinho era tudo beleza. Vamos para cima. Você saiu, você acabou de sair. A Leila deu uma resposta para você, falando: eu ouvi pessoas e eu vou ser mais agressiva esse ano. Exato. Aí tentou um, tentou outro, não trouxe grandes nomes, tal. Não trouxe o Claudinho, não trouxe o Andreas. Aí o time teve essa queda aí agora, né? Um empate e uma derrota em casa, mas também tá jogando com o time reserva. Aí vai ter esse derby aí. Acho que aí é a hora da onça beber água. Assim, cara, vamos lá, eu gosto de falar sobre isso, porque é a própria presidente que criou essa arapuca para ela, né? Então, como ela se comunica pessimamente, porque presidente de clube, qualquer clube de futebol, ele tem que minimamente entender que ela vai se comunicar com milhares de pessoas e todas elas têm perfis diferentes. São pessoas diferentes, de classe social diferente, de entendimento diferente, como que elas entendem aquilo que a presidente fala. Então, há algum tempo, a Leila Pereira entrou nessa vibe de tirar sarro do torcedor, estão mais calmos, de entrar num confronto, e não é com a organizada. O problema pessoal dela com a organizada é dela com a organizada, tem ameaça, o torcedor ameaça que não pode chegar perto dela, isso todo mundo concorda que não pode acontecer, né? E reparem que depois daquele afastamento da Mancha, com aquele negócio ridículo que aconteceu, que a Mancha fez, com aquela emboscada, o Allianz Parque virou uma geladeira, senhores.
É uma geladeira, não só por causa da mancha, é também por causa da mancha, mas é porque as pessoas no estádio, elas começam a brigar, discutir entre elas. Exato. Então, virou uma colcha mal costurada. E agora é preciso que uma estadista, uma presidente tão vanguarda como é a Leila Pereira, que quebrou tantas barreiras, que ela, se não ela, delegue ao vice-presidente Paulo Boozzi, que fica ali, a gente nunca sabe onde ele está, ao Maurício Gagliotti, que está sempre no entorno, pessoas que têm mais facilidade para o diálogo, que possam costurar um armistício, uma bandeira branca, para que o Palmeiras tenha paz. Do jeito que está, conhecendo o Palmeiras do meu jeito, não é? Porque quando eu falo assim, muita gente fala, você é arrogante, você acha que só você conhece o Palmeiras. Não é isso, mas do jeito que eu conheço o Palmeiras, não vai para lugar nenhum. E pode trazer sei lá, fala um centroavante, o Cristiano Ronaldo. Não vai. Não deste jeito, quando o Palmeiras está fracionado, ele não anda, ele não dá um passo, certo? Este clube precisa estar unido e, de preferência, elegendo um ou dois adversários externos para que o foco fique para fora. Neste momento, o foco é a Leila Pereira, que é presidente, não vai sair, vai para o Anderson Barros, que se comunica muito mal, acaba estourando e reverbera no Abel, que fala também um monte de lorota. Esse é meu último ano no Brasil. Não é. O Abel está reformando o apartamento dele, vai começar a reforma em janeiro de 25. Ele não vai sair daqui, né? Por enquanto. Pode sair em dezembro, mas agora não vai. Então, tem uma série de arestas de comunicação que precisam ser ajustadas no clube, sem contar, vou contratar, estou mais agressiva. O Palmeiras, olha, Gustavo Soler teve uma definição espetacular sobre o Palmeiras. O Palmeiras contrata o jogador não vem. O Palmeiras vende o jogador não vai. Vocês perceberam isso? Contratou o Claudinho não vem. Contratou não sei o quê, não veio. Agora vai, vendeu o Rony, não foi. Quer dizer, é uma barbaridade o que o Anderson Barros está fazendo com a assinatura da presidente Leila Pereira ao não cuidar dessas questões. O crime, mas aí alguém vai falar assim, mas o Palmeiras tem culpa que a janela no Catar fecha dia 31? Senhoras e senhores, isso tem que estar implícito na negociação. Quando é que fecha, sabe? Esse é um cuidado Pessoal, que tem que tomar antes. E daqui a pouco eu a mesma coisa é confiar no Claudinho. É a mesma coisa achar que eu vou entrar numa churrascaria rodízio e só vou comer alface. Você está enganado, irmão. Isso não vai acontecer. Então, o que está acontecendo com o Palmeiras é como aquela família que sai para viajar, aluga uma van e tem uma senhora que vai sentada no colo de alguém. O cara que está organizando a viagem fala assim, não vai dar, se a polícia parar, vai dar problema. Não tem outra. Bencona imigrantes, a polícia... Quantos tem na van? 8. Quanto cabe? 7. Entendeu? Não dá. O Palmeiras precisa, com esta piscina de dinheiro, na qual eu fico imaginando aqui o Anderson Barros colocando uma sunguinha, um snorkel e mergulhando na piscina de dinheiro do Palmeiras. O Palmeiras não tem um centroavante desde Luiz Adriano, cara. Teve que improvisar o Rony, deu certo, né? E agora precisa contratar um jogador, porque o torcedor olha para o lado e fala assim, olha, o Oscar chegou, o Memphis está aí, o Flamengo tem centroavante, o Santos tem o centroavante, contratou o Tiquinho. Falo Santos porque o clube agora está, né, revigorado aí com a volta do Neymar, certo? O Corinthians não tem um, o Corinthians tem 3, tem 4, tem um que, né, eu também não queria, que é o Pedro Raul, mas o Thales, né, tá lá, né, tem o Thales, tem o Yuri, tem o Memphis, o Fluminense tem centroavante, o Vasco tem centroavante, o Cruzeiro nem vou falar, o Grêmio tem centroavante, cara, o Inter tem 2, e o Inter não tem dinheiro para pagar a prestação do Tabata. Você entende? Então, isso começa a entrar na cabeça do torcedor e ele fica maluco. E o torcedor do Palmeiras está comendo em 25 o ano de 24. Não tá. 24 não acabou na cabeça do torcedor do Palmeiras. Tem mais um terceiro passo, que por parte do clube, o clube está se achando a última bolacha do pacote. E não é assim que funciona.
Não é porque você tem estrutura maravilhosa, a base é gigante, o núcleo de saúde e performance é legal. Tivemos contratações lá também, porque o ano não foi bom, nem lá no núcleo de saúde e performance. O estádio tem modelo, tem dinheiro, vende jogador, melhorou o patrocínio, tudo, só tem notícia boa fora do campo. Então, não é porque tem tudo isso que você vai chegar num jogador na rua e vai dizer, vamos jogar no Palmeiras porque é o Palmeiras. Você precisa de convencimento, você precisa conversar, você precisa mapear a janela. E não vai ter centroavante, gente. Esquece, hoje é dia 31, fecha dia 4. A não ser que seja um jogador aqui do Brasil, que esteja por aqui. Né? E agora vai ter que aproveitar aquela janela faltando 10 dias para terminar o Mundial, para ver se contrata alguém. Então, esse é um ponto que alguém precisa costurar o dia D, um armistício, certo? Esse armistício pode ser costurado de várias formas. Por exemplo, alguém pode fazer o meio de campo para que um ou dois líderes, o Paulinho, que é um jogador com muita personalidade, se ele estivesse jogando já, boa parte dessas discussões estariam para baixo do tapete. Paulinho é um cara de personalidade, o Veiga, esses caras e o Abel, por exemplo, poderiam fazer uma visita à escola de samba para ver como que é lá, como que as costureiras trabalham, sabe? Tem coisas que o Palmeiras precisa articular. O Palmeiras, time de futebol, não vive sozinho. O Palmeiras precisa do Allianz Parque, precisa do torcedor comum, né? Sempre. Então, tá fracionado, tá uma guerra. Se vocês prestarem atenção, só para concluir, Vessa, se vocês prestarem atenção nas redes sociais aí, a forma virulenta como as pessoas falam do Rony, entendeu? Cara, é fora do tom completamente. Também acho. Pronto. Não, a ponto da televisão, eu comecei a escutar a torcida portuguesa, falei, tá acontecendo aí, sabe? Quantos portugueses tem aí? 5 mil, 10 mil portugueses? Porque na TV começava a dar demais para ouvir a portuguesa e o estádio muito calado, enfim, tem algo estranho mesmo ali, tá no ar, acho que a Leila tem que tomar um jeito. Não sei se baixar o ingresso, pôr o povo de novo para dentro, não sei, alguma coisa tem que ser feita. Vocês não têm dúvida, eu já vi o Palmeiras assim. Vim em 86, perdeu da Inter. Vim em 2002, que o time era bom, caiu. E o segundo rebaixamento, o time era horroroso. Aí, lá não tinha jeito. Nem se tivesse colado com Durepox, não ia dar jeito. Mas eu já vi o Palmeiras fazer coisas medonhas quando ele está assim. Em 86 era o time. O baita time. Éder, Mirandinha, Edmar, Jorginho, Lino. Um timaço. Perdeu da Inter em 2 jogos. Por quê? Porque estava rachado, não era a torcida, era o grupo. Eu poucas vezes na minha vida vi tanta gente chorar como em 86 no Morumbi, né, nos 2 jogos. No primeiro não, mas no segundo vi muita gente chorando. Foi um negócio, para mim, impactante, né? Porque naquela época eu era mais jovem, claro, e estava no estádio. Então, alguém dentro do clube, alguém precisa articular essa questão. O presidente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com o que ela fala, né? Não. Fala, inclusive em relação ao Rony, né? Eu acho que aumentou a questão. O que eu ia falar rapidinho é que o Abel, no último jogo, ele tentou, né, trazer. Não, se não tiver todo mundo junto, vai dar ruim. Falou isso. E não foi só no jogo. Antes de ontem, ele publicou o resumo do que ele disse, editado, com todas as falas dele, dizendo que ele tem sangue, que ele tá afim, que é aqui o lugar dele, e que ele precisa recuperar o Todos Somos Um. Gente, o Todos Somos Um acabou em 2023, mesmo com o título com o Botafogo. A desconfiança da torcida vem desde janeiro de 24, em cima de um time que não consegue jogar tão bem, um time que tem dinheiro, contrata errado, o jogador chega, não rende. Então, o problema está acima do Abel, nele também. É preciso fazer diferente, não é fácil, né? Porque quando a gente ganha, a gente cria relações, modos de fazer as coisas na nossa cabeça, e a tendência é repetir esses modelos com aqueles jogadores que te entregaram. Só que as coisas mudam. Então, está sendo bem feita a reestruturação, sim. O Cupim do Lázaro não tinha condição, o Zé Rafael saiu, o Rony vai sair, né? O Dudu também não queria, foi embora. Você tem jogadores que estão saindo, mas
E aí? O Palmeiras, no ano passado, foi o time que mais criou no Campeonato Brasileiro e não ganhou o título, cara. E não faz gol. E aí, Arnaldo, arremate. Não, eu acho que é o diagnóstico preciso desse período, desse primeiro mês do Palmeiras 2025, né? Acho que a situação, ela, para quinta-feira, que a gente estava projetando aí, né? O Palmeiras tem, além de tudo, a preparação ideal para um jogo grande, vai ser na casa do Palmeiras. Então, esse jogo da quinta-feira que vem é bem pesado para o Palmeiras. A responsabilidade é bem grande. Tem todo o histórico recente, ter perdido o derby no Brasileirão no ano passado. É um jogo... e aí, né, Massa, só para ir para o campo rapidinho, esse revezamento que não proporcionou bons jogos, ele pode proporcionar uma boa preparação para o resto do ano todo. Esse revezamento de times. A minha impressão, por tudo isso que você está falando, pela falta de resultados, é que contra o Corinthians eu imagino que o Palmeiras vá com o time titular possível, imaginável, porque o jogo ficou maior do que era. Ele já é grande sempre. E com essa circunstância que você frisou, imagina... O que eu sempre digo para vocês, o que é? Esse é um campeonato que não vale nada, é uma porcaria, não serve para nada. Ponto. 2, você tem que fazer o que o Abel está fazendo, está certo, assim como o Zubeldia está fazendo, assim como a dupla, os emilianos estão fazendo lá no Corinthians, tem que rodar mesmo. Agora, tem jogo que é maior que o campeonato. Perfeito. Então, e imagino que isso foi projetado, porque na quinta-feira que vem vai fazer um mês que os caras voltaram a treinar. E ele vai escalar os jogadores. Ponto. Para mim, isso é questão que é o Corinthians. Depois do Corinthians, descansa de novo. Depois vem o São Paulo. Aí são jogos que são maiores que o campeonato. Então, vamos esperar para ver. Muito bem, Segunda-feira eu tô de volta. Saudades, hein? Estamos de volta, pessoal. Muito obrigado. Você que ficou aí até o final do vídeo, né? A gente acabou de acompanhar aí juntos um corte aí da Gazeta Esportiva, né? Do programa Mesa Redonda. E o Mancini também aí, com o Band Esporte, trazendo as últimas informações do time do Palmeiras, trazendo também as suas opiniões aí sobre o time do Palmeiras, né? Ele falou um pouco aí sobre o Abel Ferreira, sobre a Leila, sobre o Barros, sobre a situação do Rony também aí, que infelizmente, né, para alguns e felizmente para outros, e acabou continuando aí no time do Palmeiras, né? O Palmeiras quis vender, porém a negociação não foi para frente. O Rony acabou ficando no time do Palmeiras. Acho que não é uma boa nem para o Palmeiras e muito menos para o Rony aí, que meio que vai ficar agora um pouco queimado aí e com uma situação bem constrangedora para ele também, né? Já que o Palmeiras quis realizar a venda, quis fazer negociação com ele, porém aí por conta de motivos A e B, essa venda aí do Rony para outro clube não foi concluída. Queria saber a opinião de vocês e o que vocês acharam das informações do time do Palmeiras nesse vídeo aqui de hoje, pessoal. Assim que pintar mais novidades importantes aí, né, do time do Palmeiras, a gente traz aqui no canal para vocês, pessoal. Então se inscreve no canal, o canal é novo. Você vê que não tem nenhum inscrito ainda, talvez você vai ser o primeiro inscrito do canal. Então se inscreve no canal, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixe seu like no vídeo. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!